Bom, então olha só, agora eu estou continuando o mesmo exemplo, vou fazer uma nova análise desse gráfico. É o gráfico, a questão da Universidade Federal de Viçosa novamente, é o mesmo gráfico mostrando aqui as temperaturas ao longo do dia, de 24 horas. 0 hora do dia, 24 horas do dia. Temperatura variou de menos 5 graus até 13 graus. É isso que o gráfico está me mostrando. Né? Então, qual foi a menor temperatura? Então, veja, a temperatura começou aqui, ela valia quanto? 3 graus. Aí ela veio diminuindo, veio diminuindo, veio diminuindo. Chegou nesse menor valor, depois foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou nesse maior valor, depois foi diminuindo de novo. Então, observa o que acontece com esse meu gráfico. Né? Veja que esse aqui é o ponto 4 menos 5, x ou tzinho, né, valendo 4, e a temperatura, né, valendo menos 5. É o ponto 4 menos 5. Ele é um ponto de mínimo, não tem nada. Veja, eu desci, cheguei aqui, é o mínimo que eu desci, depois eu subo, é o máximo que eu subi, depois eu desço de novo. A menor temperatura foi aqui, ó, menos 5 graus. Então, qual foi a menor temperatura ao longo do dia? Vai cair no valor mínimo da função. Qual é o valor mínimo da função? T igual a menos 5 graus centígrados. T maiúsculo igual a menos 5 graus centígrados. Então, que seria o T, seria o Y. Essa é a menor temperatura. E o ponto de mínimo é 4 menos 5. Cuidado, o valor mínimo da função é o menos 5. O 4 não é valor mínimo da função. O 4 é o valor que faz a função ter o valor mínimo, que é menos 5. Da mesma forma, se nós observarmos aqui, da mesma forma, se eu fizesse agora a pergunta, qual foi a maior temperatura ao longo do dia? Nós também já vimos, né? Vimos que ela veio diminuindo, 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 chegou no mínimo, foi aumentando, 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 chegou no máximo. Ó, o máximo está aqui, 13 graus. Essa foi a maior temperatura. E quando que ela ocorreu? Às 12 horas. Às 12 horas a temperatura chegou aos 13 graus, que foi a maior temperatura. Então veja, 12 é o ponto 12, 13, o ponto 12, 13 de coordenadas 12, 13, x valendo 12, o x no caso é o T minúsculo, que é a temperatura, que é o dia, que é as horas do dia, e o 13, que é a temperatura, valendo 13 é a temperatura máxima. 12, 13 é um ponto de máximo. 12, 13, x, y, tzinho, T maiúsculo, T minúsculo, T maiúsculo. Qual foi a maior temperatura ao longo do dia? Valor máximo da função. T igual a 13 graus centígrados. Então, cuidado, o maior valor, o 12 não é o maior valor da função, o 13 é maior. O 12 é o valor que faz a função ter o maior valor, que entra na função e faz a função assumir o seu maior valor, que é 13. 12, 13 é um ponto de máximo. Então, a gente tem um ponto de mínimo e temos aqui um ponto de máximo. Ponto de mínimo, ponto de máximo. Menor temperatura, menos 5. Maior temperatura, 13. Observa que toda vez que eu estou perguntando qual é o valor máximo da função, eu estaria falando teoricamente do y. Y é genérico, na verdade aqui o y está representado pelo T de temperatura, certo?